Olá, seja bem-vindo a mais um programa Somos Mais Podcast. Um programa que procura entrevistar as pessoas que transitam na cena da cidade de Valinhos e de região. Hoje eu vou conversar com meu amigo Wagner Alves, grande radialista aqui na nossa cidade e tem muito a nos oferecer. Seja bem-vindo, Wagner, e obrigado pelo convite. Tonete, eu que agradeço a participação, sou um telespectador assíduo, estou sempre acompanhando e quando eu recebi o convite de estar participando, estar falando um pouco, principalmente a internet é o mundo, né? Mas a gente tem um público da nossa cidade, as pessoas que já conhecem a gente, que não sabem conhecer um pouquinho mais, muito bom estar participando. Isso, eu que agradeço. Quando eu falei o convite, na verdade você ter aceito o meu convite de participar aqui comigo. Mas com certeza. Valeu. Vamos lá. Eu sempre começo perguntando para as pessoas para falar um pouquinho mais sobre seu histórico, né, familiar, como que começa a se desenvolver do ponto de vista público, de chegar e começar a fazer parte do cenário da cidade. Então, mesma coisa para você. Como que é? O Wagner veio da onde? Nasceu aonde? Como que é a sua trajetória? Bom, eu sou nascido em Mauá. Legal. No ABC Paulista, aquela São Bernardo, Santo André, naquela região. Aí de Mauá, morei até 1987. Em 87, minha família mudou para uma cidade chamada Pariquera-Sul, que é no Vale do Ribeira. Tá. Em Pariquera nós moramos até 1994. Em 94 mudamos para Valinhos, então estou em Valinhos desde 30 de dezembro de 1994, praticamente o ano de 95. Foi quando nós viemos para Valinhos. O meu pai trabalhava numa empresa de ônibus e essa empresa, Santo Inácio, ela era em Vinhedo. Certo. E na época, o custo de vida em Vinhedo, hoje está meio que equilibrado, mas na época era diferente. Vinhedo tinha aquela coisa de ser o principado de Vinhedo. Sim. Ainda mais na década de 90. A região da Capela era uma região em desenvolvimento ainda, naquela oportunidade, e quando nós viemos morar em Valinhos. Então, quando chegamos em Valinhos, nós somos meio cigano a nossa família, né? Meio cigano, mas aconteceu de ter ficado já em Valinhos. Eu já morei em Valinhos mais do que em qualquer outro lugar da minha vida. Você chegou aqui com quantos anos? 20 anos. 20 para 21, sou de 74, morei em 94. Eu vou com 21 anos, porque eu faço aniversário dia 9 de janeiro. Tá. Eu mudei no dia 30 de janeiro, então vim com 21 anos para Valinhos, nós estabelecemos aqui. Na verdade, mais da metade da sua vida você já está aqui. Mais da metade da minha vida, exatamente. No limiar ali, já tô em Valinhos, gosto muito de Valinhos. Eu digo assim, a gente nunca digo nunca, né? Porque a vida é muito dinâmica. Sim. Muito, muito dinâmica. Mas assim, hoje eu sou casado com uma valiense, uma pé de figa, minha esposa, Fabiana, vou dar um beijo. Isso, vai, senão depois fica bravo em casa. Um beijo pra minha esposa. Então a gente já criou raízes em Valinhos, então a gente pretende, né? Se for da vontade de Deus, sabe, continuar sempre nos planos aqui, né, nessa cidade. Que legal. E aí, assim, veio pra cá, obviamente você não tinha ainda, ou tinha já uma ideia de ser radialista, como que foi isso? Bom, Tonete, o rádio na minha vida aí volta lá na década de 80, né? Volta lá naquele comecinho lá. Primeiro, assim, eu consumia muito rádio como ouvinte. Certo. Como ouvinte. Eu imagino hoje, eu consigo entender um pouquinho eu tive poliomielite, paralisia infantil, com 2 anos e meio de idade. Certo. Então, assim, eu não me conheço sem a polio, sem a deficiência. Uhum. Eu só me conheço tendo que fazer as adaptações. Eu jogava bola, por exemplo, eu era criança, joguei bola, soltei pipa. Você imaginar, eu fiz, mas eu fazia me arrastando. Tá. E a molecada me erguendo, colocando em carrinho de mão na época, e a gente ia se virando. E assim, eu acho que o fato de eu ter a deficiência, o rádio já era meio que meu amigo. Então assim, a molecada ia para algum lugar, meus irmãos iam para um lado, para o outro, que eu não podia ir, que eu acabava ficando, aí eu saía, da televisão era aquela coisa, um móvel no meio da sala e que você tinha horário para assistir. Sim. Minha mãe tinha aquela coisa, a televisão não era a qualquer hora. A sala, depois que limpava a sala, meu amigo, de quem pisasse ali, né? De quem colocasse o pé ali. Então o rádio não, por ele ser, né, portátil, eu sempre estava ouvindo. Então ali, eu me apaixonei por Hélio Ribeiro, Eli Correia, Paulo Lopes, Paulo Barbosa, Gilberto Barros, esse mundo do rádio AM. Então eu sempre ouvia esse pessoal.
E com o passar dos anos, a gente vai entendendo um pouquinho o esporte. Eu sempre gostei do rádio esportivo. Certo. E eu ouvia muito rádio, futebol pelo rádio. Eu também. Até porque na década de 80 não tinha tanta transmissão televisiva de jogos. Não tinha. Então, assim, para assistir o Coringão, ou na verdade, para ouvir o Coringão era lá no radinho. Era no rádio. Eu tinha uns primos que eram palmeirenses e eles ouviam muito futebol pelo rádio. Eu acho que a minha coisa de ser corintiano, eu acho que é mais tem aquela frase, né? Se há governo, se encontra, né? Para se encontrar nos primos. Porque meus primos ficavam felizes, eu queria, né? Aí, que time você torce? Pra, ir contra eles, sou corintiano. Eu nem sabia, porque meu pai não gosta de futebol, minha mãe não gosta de futebol, meus irmãos não gostam de futebol, o único que corintiano e fui pro narrador esportivo foi eu, então acho que foi mais ou menos isso aí. Então eu consumia muito rádio, certo. E dessa de consumir muito rádio, se acaba despertando, isso em Mauá, né, morando ainda em Mauá. Quando eu mudei para Pariquera, aí sim, Pariquera, o rádio virou meu amigo, porque eu fui morar no sítio. Nossa, aí mais afastado, né? Não tinha como mesmo. E ali o sítio, o nosso sítio ainda tinha um detalhe, ele não tinha energia elétrica, era rádio a pilha. Você pegava ali na pilhinha, colocava o rádio, tem várias técnicas que quando a pilha zerar, se você ferver, ela ainda dá uma carga de uns 2 dias ainda. Olha só. Ou então você coloca na geladeira. Como a gente não tinha geladeira porque não tinha energia, a gente pegava, você dá uma fervida na pilha. Quando ela começou a ferver, você pode colocar no rádio que ele funciona ainda pelo menos 1 dia e meio, dá pra você ouvir. Então eu acho que isso despertou em mim essa questão de querer conhecer o rádio. Então assim, até essa época aí eu era assim, aquele ouvinte do rádio. Uhum. Se eu só abrir um parênteses aqui, isso eu tô falando lá em Mauá, eu com 7, 8 anos de idade, essa idade. Faz um bom tempo, uma tia já até faleceu, ela veio para Valinhos, e daí fazia muitos anos que a gente não via, mais de 20 anos que eu não via essa tia. Certo. Mais de 20 anos, né? E, na verdade, assim, a gente chama de tia, mas era uma vizinha que foi criada, como uma tia pra gente. Ela ajudou minha mãe a criar a gente. E ela falou assim, ô Wagner, eu já trabalhando em rádio, e ela não sabia. Falou, e você ainda fica assistindo a televisão e imitando o narrador da televisão? Aí eu olhei e falei, como assim, né? Aí ela falou, esse assunto não me interessa. Eu falei, por quê? Ela falou, não, porque quando você era criança, sabe o que você fazia? As coisas estavam passando na televisão, aí você pegava uma escova de cabelo, você pegava alguma coisa e ficava imitando a pessoa que estava falando. Que legal, então aí, é bem cedo. Aí eu falei pra ela, hoje eu sou narrador esportivo. Ela não acredita, eu falei, sou narrador esportivo. Então assim, isso começou muito lá atrás. E, então assim, essa foi essa paixão. No rádio mesmo, eu entrei no rádio, só em Valinhos, aí já em 1997. 97, quer dizer, você chegou em 95 praticamente na cidade, em 97 você já conseguiu se inserir aí no rádio dentro do município. Sim, a Valinhos na época estava formando uma rádio comunitária. Uhum. Então o Padre João Luiz, Dunga, o Fernando, a Roseli, esse pessoal, a pedido do Padre João, foi atrás de fundar uma associação para a rádio comunitária. E acho que lendo um jornal da época, não sei nem qual era o jornal da época, eu vi aquela matéria. Aí eu falei, é agora, né? É agora ou não é? E comecei, na época era assim, o que eu fazia? Eu descobri quem que era a pessoa, descobri que era o Fernando Dávila, que era da Câmara Municipal. Certo. Aí eu comprava ficha, né? Ia por orelhão e ligava. A Câmara na época era do lado da Matriz. Uhum. Aí eu ia ligar. Hoje eu entendo, né? Que Câmara Municipal, você liga a recepcionista que passa com o cara muitas vezes está no telefone. Quando ele vinha me atender, tipo, a minha ficha estava acabando. Aí eu comecei tudo de novo. Até que um dia o Fernando, com tanta bronca que ele tava, de tanto eu ligar para ele falou, meu jovem, vem aqui. Eu falei, não, faz o seguinte, vai na rádio, procura o Edson Cabral. O que o Cabral falar pra você tá falado. Não deu outra. 15 de novembro de 1997. Eu fui atrás do Cabral, aí eu me apresentei, o Fernando pediu pra eu vir aqui, só que o Fernando não avisou o Cabral.
Ficou faltando uma perna da conversa. O Cabral ficou olhando e não dava. Ele falou, mas você trabalha em rádio? Eu falei, não trabalho. Ele pediu para eu vir aqui e para o senhor ver fazer um teste comigo. Aí o Cabral falou, mas que teste? Eu falei, não sei. Ele falou, o que você gosta de fazer? Eu falei, também não sei. Aí ele falou, você gosta de esporte? Eu falei, gosto. Ele foi lá e pegou um jornal da época, Correio Popular. Pegou um correio, me entregou, página de esporte, falou, eu vou fazer a abertura do meu programa e aí depois eu vou te chamar, aí você lê, escolhe alguma matéria aqui e aí falou, lê essa aqui, ó. Era uma Fórmula 1 e a outra uma notícia do Guarani. Lê isso daqui e depois a gente volta a conversar. Como que é seu nome? Eu falei, Wagner, mas e o nome artístico? Eu falei, não sei. Aí, como que é seu nome completo? Eu falei, Wagner Alves de Souza. Aí ele falou, então tá bom. Wagner Alves, tá bom? Eu falei, se o senhor acha que tá? Não, tá bom. Vai, fica Wagner Alves mesmo. Aí tá bom. Só que na época, 1997, se você procurar o piloto alemão do momento, o piloto do momento... Era o Schumacher. Não era. Que fosse Schumacher. Era o Heinz Harald Frentzen. Nossa! Nem hoje dá pra falar, né? Hoje, depois de tantos trava-língua, né? Você fala, né? Liderando, Heinz Harald Frentzen, segundo, Michael Schumacher. E aí vai o Cabral. E agora? Vamos partir. Eu tenho essa fita. O Cabral, vamos agora. Ele que vai participar aqui na rádio. Não sei se vai ficar aquela coisa do Cabral. Né? Wagner Alves, tudo bem? Tudo. E o que você trouxe? Vai de Fórmula 1. Ó, no GP da Alemanha, o piloto, né, que tá na frente é o senhor o Haas. O Cabral olhava pra mim assim, Harold. Ele, fio, é o piloto alemão, tá? Eu falei, tá bom, o piloto alemão. Aí passou, aquele susto, aí o Cabral falou, ó, eu preciso de alguém para ficar comigo, porque para poder me ajudar a fazer os quadros, aquilo, outro, mas eu vou falar para você o seguinte, você tem que melhorar muito. Ele falou, muito mesmo. Você tem vontade? Eu falei, tenho. Ele falou, então eu vou te abrir essa oportunidade. Aí eu comecei no programa do Cabral, ali foi em rádio, foi esse o começo na Rádio Valinhos. Que bacana, que história legal. Tem história, né? Tem história. Que aí dali as outras rádios, aí foi um... Então, mas... Como foi? Você ficou quanto tempo ali com o Cabral e para ir para uma outra rádio? Aprendeu rápido? Como que é? Sim, eu considero assim, o rádio, na vida, se aprender, a gente é um completo. Tá um processo contínuo, completude, né? Nunca você vai estar completo, né? Sim. Você está toda hora aprendendo, toda hora a gente está aprendendo alguma coisa, principalmente na comunicação. E o básico eu aprendi. Conforme aí eu fiquei em 97, 98, fazendo essa participação no programa do Cabral. Essa participação ela começou com 5 minutos, depois ficou tipo meia hora, e até que eu ganhei um programa na rádio. A Rádio Comunitária me deu um programa de esportes. Legal. Nesse programa de esportes existia em Vinhedo uma rádio chamada Rádio Planalto FM. E eu era muito ouvinte da rádio. Aí um dia eu ouvi o rapaz se despedindo, que ia para outra oportunidade de trabalho. Até ele terminou de falar, eu já liguei na rádio. Aí conversei na época com o Riverino Teixeira. Aí ele falou, cara, não sei o que comando, é o Secato tá aqui toda segunda-feira, vem aqui falar com ele. Aí eu fui, aí o Secato olhou e falou, ó, mesma coisa do Cabral. Bom, vou fazer o seguinte, vou fazer um teste aí com você aí, e se der certo. E aí eu entrei no dia 6 de novembro de 1999, aí foi a minha primeira rádio oficial, rádio comercial, que a gente fala no meio, né? Isso. Aí eu fui para uma rádio comercial. Comecei na Planalto, aí da Planalto eu fiquei até 2003. Aí da Planalto eu tive uma passagem muito rápida na Rádio Difusora de Jundiaí, fui para a Central de Campinas, e isso aí sempre assim, com um aprendizado mesmo. Você, nunca como narrador, fazendo tudo. A narradora apresentava um programa disso, um programa daquilo, até que em 2006 aí eu tive um convite para ir para a Rádio Cidade de Jundiaí. Certo. A família Péricles. E fala uma coisa, na rádio comercial tinha contrato, remuneração, tudo certinho? Aí já muda a figura. Na rádio comercial, você já entra já como um funcionário da rádio. A rádio não pode mais
você para de ter aquele amadorismo que a gente tem numa rádio comunitária. Já entra toda essa questão da parte legal que a rádio ela tem que ter. Aí foi quando eu consegui tudo isso na Rádio Cidade de Jundiaí. Eu fiquei na Rádio Cidade de 2006 até 2013. Foi essa o meu, tipo assim, aonde eu aprendi realmente todo esse leque aí, trabalhando full time em rádio, foi até 2013. Aí a partir de 2013 eu cheguei a fazer final do Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Jogos em Libertadores. Era até uma época que o Paulista de Jundiaí estava numa fase boa, disputando Copa do Brasil, Libertadores, aquela época. Então assim, eu tive um momento muito bom ali. E aí de 2013 para cá, aí foi quando eu comecei a querer conciliar com outros trabalhos. Tá, mas aí você estava nesse período como narrador. Aí já estava como narrador, tá? Aí, 2003 eu já comecei as minhas experiências como narrador, porque tudo que eu fiz como narrador, eu narrei na rádio aqui, na Rádio Comunitária de Valinhos, narrei na Planalto, mas sempre campeonatos amadores, certo. Que é onde você aprende, tá? Você aprende, mas sempre por rádios consideradas amadoras, que é a rádio comunitária. Aí foi a primeira vez que eu fui para uma rádio comercial, uma rádio narrando os jogos. Comecei também no campeonato amador, certo. Fazendo campeonato amador, porém já numa rádio profissional, certo. Já numa emissora. E você foi desenvolvendo praticamente o seu estilo de como narrar, falar e assim, você falou lá no começo, tinha várias pessoas que você ouvia, mas o esportivo, alguém foi assim, olha, vou por esse caminho. É assim, Tonetti, você falou, é perfeito, é por aí mesmo. Primeiro, assim, você tem que ter algumas referências. Isso. Porque para você gostar de banana, primeiro você tem que ver alguém comendo banana que vai te oferecer banana para você saber o que é aquilo, né? Você não passa na rua, eu vou pegar isso aqui sem saber o que é. É a mesma coisa no rádio. Aí você começa. O que acontece? Quando a gente começa na narração, você não tem uma identidade. Não tem, porque principalmente a narração do rádio, você fica meio perdido. Por exemplo, quando eu fiz a minha primeira, eu sempre brinquei de narrar, brincava. Via um lá, dominando pela ponta direita, eu estava brincando. E na rádio também queria, quando que vão me dar minha oportunidade, né? Quando que vão, isso, aquilo, outro, né? Eu nunca me dou uma oportunidade. Até que um dia, Secato pegou e falou, domingo você faz o jogo. Pô, né? Ele falou pra mim, acho que numa quarta-feira. Né? Até domingo. Quarta, quinta, sexta, sábado, até o domingo antes do jogo começar, eu me senti igual algum banheiro, entendeu? Era o cara. Campo da Capela, né? Eu era o cara. A hora que a partida começou, aí eu não sabia narrar. Aí eu não entendi como que era. Aí, a primeira coisa que eu pensava, chegou e me entregou a escalação. Aí o que eu fiz? Eu peguei e coloquei em uma folha, tudo bonitinho, e na outra folha virei. E é como que você vai narrar? Olhando o número virando a folha. Não dá. Você não vira a folha, você não tem como. Primeiro foi isso daí. Segundo, a bola tava com o cara na ponta direita, e aí eu parava, né? Eu parava com o Ricardo. Aí eu esperava o Ricardo fazer alguma coisa com a bola. Eu não sabia. Na verdade, você estava fazendo uma narração de TV. De TV. Exatamente, de TV. Fazendo aquela narração de TV, nervoso. Quando terminou o jogo, o primeiro tempo, eu cheguei pro Celso, falei, Celso, olha, isso não é pra mim, não quero. Aí a gente sempre ouve, assim, tem aquelas pessoas que ela tem o dom de te colocar pra cima e também te colocar num nível de calma, né? Aí ele chegou pra mim e falou assim, você é um moleque, você é um irresponsável, tá? É isso que você é. Você fica na rádio pedindo para narrar e agora você vem falar que não quer narrar? Você tá pensando o que na sua vida? Termina essa porcaria e nunca mais olha na minha cara. Aquilo subiu, né? Chamou na xixa. Mas assim, eu olhei pra ele e ele não lembra disso. Eu falo pra ele, jamais eu falaria isso. Ele é um italianão, né? Mas jamais eu falaria. Eu falei, Celso, você falou, cara. E ainda bem que falou. Ainda bem que falou. Aí eu fui fiz o segundo tempo do jogo e eu achei que eu tinha sido demitido da rádio. O cara falou que nunca mais olha na minha cara. Né? Aí quando chegou na segunda-feira, a Rádio Planalto, a Patrícia me liga, ô Wagner, a pessoa tá perguntando aqui, aconteceu alguma coisa, você não vai vir? Aí eu falei, eu fui demitido, como que eu vou? Quem te demitiu? Aí começou, quem te demitiu? Eu falei, o Celso. Aí daqui a pouco me liga o Celso. Porcaria, como que eu te demiti? Isso aqui você tá ficando louco?
Pareceu o que você falou ontem pra mim. Eu falei pra você que você queria parar de narrar, vem pra cá. Aí eu fui, aí o que aconteceu, né? Aí eu entendi, né? Aí eu comecei, eu sempre fui muito prestar atenção. E o que eu fazia? Eu pegava um jogo, tava passando lá, Corinthians e Fluminense, por exemplo, Éder Ruiz narrando, um exemplo. Eu pegava o rádio naquela época, era fita cassete, dava o play, gravava pelo menos o primeiro tempo do jogo. Gravei o primeiro tempo, aí eu ia, colocava o rádio, colocava um fone de ouvido e eu ficava narrando a partida, imitando o cara. Imitando. E aí só que por isso não tem ninguém para te ensinar, você acaba fazendo alguma coisa assim, uma narração muito linear. Porque o que é a narração esportiva no rádio? Você tem um repórter, você tem um comentarista, então você tem comercial, você tem toda uma estrutura. E quem comanda é o narrador. O narrador, no caso ali, ele é o maestro daquela orquestra. Diferente da TV, o rádio, você não pode dar branco. Você não pode dar aquele... na televisão você tem que dar branco. E no rádio não. Você tem que imprimir o ritmo. Então o que acontece? Você começou o jogo, né? Apito árbitro, a bola tá rolando no brinquedo da princesa. Aí você vai narrando, né? A bola dominou pelo lado direito, fez a finta, 2 jogadores correu pra cá, pra lá. Aí você já deu aquela... Aí você fala o comercial. Hoje é muito fácil que você fala você dá uma deixa, aí solta o comercial. Ou você chama o repórter, você chama o comentarista. E quando a bola tá na defesa, você vai meio calmo. Entendeu? Você domina a bola ali. Bola com o Tonetti. O Tonetti olhou, viu a passada do jogo, olhou, correu um pela ponta, outro correu pro outro lado do campo, fez a finta, balançou. Assim, eu ainda não tô correndo, eu tô falando rápido, mas eu tô guardando o ar. Certo. Tá? Só que eu não fazia isso. Eu ficava, Camila, pelo centro direito do campo, fez a finta, e o cara lá na defesa, né? Pegando a bola pro Valério. A bola, segura a bola com o Cássio dominou a bola, o Cássio tá olhando de um lado, olhando do outro. Cara, chegava, você não tem mais ar. Na hora do gol, o gol saia gol. Aí o pessoal já falou, não, Wagner, calma. Aí me chamavam de linear, né? Pô, você é muito linear, você é muito flat. Eu fui aprendendo esses termos, né? Então você tá aqui. Aí você começa. Bola com o Tete entregou a bola, viu a passagem do Tonetti correu pelo meio, avançou na ponta, ele fez o corte, vai dominando lá pelo setor direito do campo, cruzou na área. Aí é uma crescente. É uma crescente. Aí tem um rapaz que ele falava pra mim que é você encher uma garrafa. Ela tá com a base grossa, aí você vai enchendo, né? O Roberto Leite, o narrador falecido já, bom demais narrador. Ele falou, Wagner, então é aqui, ó, ela vai enchendo. O gol é a hora que estoura a garrafa. Então ali você tem que ter fôlego, você tem que ter pulmão ali. E eu fazia diferente, né? Aí só a experiência que vai te dando essa... teve uma vez, eu fiquei bravo com o cara na época pra caramba, Roberto César. Já falei isso para ele também, é um narrador de Campinas. De Campinas, é? Campinas, Roberto. Foi meu chefe 3 ou 4 anos. Eu aprendi muito com o Roberto, mas muito. Mas ele me corrigia enérgico, e eu não gostava. Tá. Porque eu era o Galvão Bueno, eu não sentia o Galvão Bueno, né? Como vai corrigir? Né? E o Alberto, ele me posicionava, Wagner, descreve o jogador, o cara tá... Porque o que acontece? Parece ser difícil, mas a narração, ela é mais técnica. Por quê? Você tá com a bola, eu não vi que é você que tá na bola. Só que o futebol é dinâmico, você não vai ficar 5 minutos com a bola, você não vai ficar 1 minuto. Sim. Aí o que eu falo? Ao invés de falar que você tá com a bola, eu falo bola com o Guarani do lado esquerdo do campo, eu não vi que é você. Aí eu falo com quem tá do lado. Fulano apareceu ali, pediu a bola. Até que o cara se livrou da bola, só tocou pra um cara que eu vi. Até porque, assim, no rádio ninguém tá assistindo o jogo. Ele depende do que você tá falando. E aí você precisa conseguir construir o que está acontecendo para que a pessoa consiga imaginar aquilo. O imaginário. O Alberto foi muito positivo na minha vida nisso. Por quê? E aí ele me mostrava, Wagner, você tem que descrever mais a jogada. Começa a descreve, fala do lado direito, se o cara tem um cabelo grande, fala do cabelo do cara, se ele tá com por exemplo, uma faixa de capitão, fala que ele tá com a faixa de capitão, vai criando esses espaços aí, vai fazendo vai descrevendo, para você ter um estilo. Né? Até porque assim, existem pessoas que são visuais, pessoas que são auditivas. Né? E também tem outros tipos de pessoas, mas não vamos entrar no mérito assim. Mas a pessoa auditiva,
ela tem uma capacidade muito mais fácil de imaginar as coisas a partir do que você está falando. A visual é mais difícil. Se você não descrever não consegue. Detalhes, né? Hoje, quando muita gente que está começando, eu falo, chegou a escalação, chegou na sua mão, você olhou pro time, você já presta atenção, quem está com a chuteira vermelha, quem está com a chuteira azul, quem tem o cabelo, né, crespo, quem tem o cabelo liso, você vai olhando, por quê? Você entendeu ali 5 ou 4 jogadores do time, feito, porque a bola vai rolar ali. E conforme a bola vai passando, você vai identificando o time. E você vai citando esses 5 que você memorizou e você já conseguiu preencher o time. Você preenche o time. E hoje, com essa mudança de 5, hoje eu já acostumei, né? Quando deu uma mudança de 5 no time, eu falava, nossa, eu olhava pra escalação, tudo mudado. O que é isso, meu Deus do céu? Você começa a identificar um pouco. Então, assim, a narração, voltando lá de estilo, né? Eu morei em Pariquera-Sul. Lá em Pariquera-Sul eu ouvia muito rádio do Paraná. Rádio, principalmente uma rádio chamada B2, um narrador muito bom ainda, o Lombardi Júnior, falecido. Eu ouvia Edgar Felipe. Então eu ouvia esses caras, vim pra cá ouvindo muito. Eu ouvia muito Oswaldo Maciel, ouvia muito Éder Luiz, Fiores Giliotti, ouvia muito os narradores que eu ouvia, Ademar Anuzek. Eu não citei o Osmar ainda. Eu ia perguntar. Por pai do rádio esportivo. O que acontece? Nessa época, até o Osmar teve um acidente em 94. Eu lembro. E eu, por incrível que pareça, eu não era fã do Osmar. Eu ouvia o Osmar, sabia do Osmar, tudo, mas eu não ouvia o Osmar. Tá. Assim, eu preferia ouvir os outros. Eu colocava no José Silvério, tá? O próprio Nilson César, Reinaldo Porto. Eu ia com esse pessoal. E não ouvia muito o Osmar. Até depois deixar o Osmar guardadinho num canto aqui para falar um pouquinho do Osmar daqui a pouquinho. Então, assim, até esses momentos, eu não tinha uma identidade como narrador, sabe? Quem me ouvia, tipo assim, eu não tinha. Criar bordão é muito difícil. Sim. Uma vez eu criei um bordão que fazia, na hora do gol eu falava, né, aí foi que o barraco desabou, porque eu peguei de uma música, tá? E rádio é muito isso, a gente ouve muito, você pega muito de livros, leitura é fundamental, você pega muito de música e, o Osmar tá guardado lá, vamos falar sobre bordão em relação a isso daí. Então você vai pegando esses bordões, porque, por exemplo, o Galvão, haja coração, ele criou, essa palavra existia. Sim. Ele usou no futebol. Tem alguém em algum lugar falou, haja coração. Você pega outra, sai que é sua, Tafarel. Até aí pode ser uma coisa mais dele, assim. E aí eu usava essa do aí foi que o barraco desabou, mas não pegou. Não curti, porque um dia eu fui ouvir Hoje eu vejo que foi muito preconceituoso da parte da pessoa, mas o cara falou assim pra mim, ouço você narrando, parece que eu tô numa favela, pelo amor de Deus, aquilo outro. E aquilo, eu era muito novo, eu deixei me influenciar para aquilo, tá? E eu cortei. Aí tinha uma música do El Chan que falava na hora do gol, essa aí passou, aí eu falava, essa aí passou. Aí começo, eu usava isso era meu, só que tem um narrador, José Manuel de Barros da Jovem Pan, que começou a usar. Quem é o José Manuel e quem é o Wagner? Acabou. Nem quis. Falei, vou parar. E aí eu comecei a tentar alguma coisa com outra. Hoje, assim, o que eu tenho? Rádio de Campinas, ele é um rádio, a gente, assim, você tem que torcer. Você é um narrador torcedor. Uhum. Se eu for narrar jogo da Ponte, eu torço pra Ponte. Tá. Se eu for narrar do Guarani, eu tenho que torcer pro Guarani. Tá. É emoção. Mas também você torce pro time da cidade, né? Exatamente. Você tem que ter essa questão aí. Outra coisa que eu não concordava, hoje eu concordo. Você fala a semana inteira de Guarani e Ponte Preta, Guarani e Ponte Preta. Quando é na hora do outro jogo, é claro, o gol do adversário ele tem que ser um gol. Um gol. Um gol da Ponte. Você não vai levantar o adversário. Eu não concordava com isso. Você não sai da rua, não sai da rua. Hoje eu já concordo, eu entendo. E aí o que aconteceu? O que eu fazia? Saiu o gol, né? Por exemplo. Hoje eu falo assim, deu rede. Tá. Eu bateu, deu rede. Aí volto, respiro e vou pro gol. E um dia eu fui almoçar
Pode falar? Não, fui almoçar num lugar em Valinhos, né? Tá. Fui almoçar num lugar em Valinhos. Aí daqui a pouco passou um rapaz, olhou pra mim, aí deu rede. É legal. Tá pegando. Olhei pra ela, era minha noiva, hoje minha esposa. Aí ela falou, eu não entendi. Eu falei, ó, ele falou o bordão. Aí outro dia, o cara pegou, não sei o que aconteceu lá, e mandou no Facebook lá pra mim. Eu não sei o que lá, deu rede. Eu falei, pegou. Quando é gol do outro time contra a Ponte ou como contra o Guarani, eu falo, deu ruim. Já deu bordão. Aí o cara pegou, aí o que aconteceu que eu vi que pegou. Porque o rapaz falou, ele trabalha num bar. E aí ele falou, cara, tô lá lavando as louças do bar, tá? Aí daqui a pouco ele falou, putz, a hora que você gritou, deu ruim, eu falei, ai meu Deus do céu. Já sabia que era gol. Já sabia que era gol do adversário. Sim. Aí eu pensei, que pegou. Então isso aqui, claro, usar isso conta num jogo de seleção brasileira, dá pra usar, né? Deu ruim no Brasil. Né? Mas se eu for fazer um jogo, por exemplo, amador aqui em Valinhos, eu não posso usar. Não tem como. Você não sai do estádio. Deu rede, beleza. Deu ruim, não posso. Já passei cada uma de estádio que você não imagina. No amador aqui, você tem que errar o gol no mesmo intensidade dos dois lados. E o torcedor, eu falo o seguinte, o torcedor ele é muito passional. Eu trabalho com um produto que, assim, Alexandre, se eu pedir para você agora, você vai formar uma fila aqui para mim. Fala, sai ali fora e procura 10 pessoas que mudaram de religião, que mudaram de partido, que mudaram de esposa, você vai achar. Aí eu vou falar, me traz, aí eu vou diminuir, 5 que mudou de time. É difícil. Não tem, é difícil. Sabe, o torcedor, ele não muda. Então você vê que é muito passional. E eles chegavam a ligar na rádio, me cronometrar o gol e falar que eu narrei do outro time mais. Caramba! Aí o diretor, Wagner, melhor. Então você vai apanhar no estádio, né? Hoje é muito jogo por tubo, né? Que a gente fala vendo televisão. É muito isso. Mas assim, eu venho de uma época de ir pra estádio, sabe? E os caras... Uma vez eu fui fazer um jogo do Guarani, da Ponte. Cheguei no campo da Ponte, um frio que nem tá hoje, assim, tipo assim. Aí eu tô assim, entrando no estádio, encostei o carro, daqui a pouco o rapaz olhou assim pra mim, você vai entrar? Aí eu falei assim, não, eu trabalho na rádio, né, mas você vai entrar? Aí ele falou, esquece que você não pode correr, hein? Aí eu caí a minha ficha. Aí ele falou, cara, essa blusa que você tá, minha blusa verde. E sabe aquele verde mesmo, né? Aí eu olhei e falei, meu Deus do céu, aí volto pro carro, guardo a bolsa, a blusa, aí alguém, nem lembro lá, mas alguém me emprestou uma outra blusa, porque eles não, eu com certeza, se eu não fosse agredido fisicamente, verbalmente, seria muito, já fui agredido fisicamente, já tacaram copo de água em mim, caramba. Já cutucaram com bambu. Não, bambu não, entrava a bandeira antes. Cabo da bandeira. O cabo da bandeira. Já subiram para ficar batendo, já chegou a pegar na cabeça, né? Outro, por exemplo... Isso porque o cara achou que você estava narrando mais pro outro lado do que pro time dele. Os jogos do time, eu vou pegar o que era muito com o Paulista de Jundiaí. Paulista e Ituano, eu fico no meio da torcida dos caras. Paulista e Mojimirim. É difícil, os estádios do Brasil, eles não têm segurança nenhuma. Isso é verdade. Não tem. Eles salvo as arenas, o restante é Deus me livre, né? No meio lá e acabou. Os caras te jogam lá e você fica naquela situação. Aconteceu um fato uma vez comigo, eu fui fazer um jogo em Belo Horizonte. Hoje é uma arena, Campo do América, mas na época não era arena. Era o estádio do América. E então, cheguei no estádio, eu não percebia onde eu estava, o ambiente que eu estava, né? Eu lembro que eu cheguei fazendo o jogo e comecei a narrar o jogo. Tô narrando o jogo, tá. Aí, pra minha infelicidade, o cara do Paulista cruza a bola, derruba ele cai e o juiz não dá pênalti. Só que eu, da cabine, eu começo a gritar, pênalti pro Paulista, o juiz não deu, o Paulista é prejudicado em Belo Horizonte. Cara, daqui a pouco eu só escutei aqui, ó, atrás de mim. Blá, blá, blá. E só tinha viajado eu e o repórter. O repórter estava no campo e eu estava sozinho na cabine. Nossa. E vai até que a porta abriu.
Quando a porta abriu, entrou, sabe, 2 rapazes, um bem negro, alto, outro assim, um baixinho. Aí eles entraram e começaram a puxar o fio e chutar as coisas na água. Caraca! Começaram a chutar. E Deus, cala a boca! Esse aqui era o outro. Quem tá falando que o coelho tá sendo roubado? Aí o cara xingando e puxando os fios, e eu segurava o fio. Até que eu fui iluminado. Fui iluminado. Do nada eu peguei e falei pro repórter, né? Era o Francisco José ainda, o Chico. Até hoje eu tava falando com ele aqui no Zap. Aí eu peguei e falei assim, Chico, e o jogo? Quando eu falei isso, o jogo, eu desliguei o microfone. Tá. Aí virei pra eles e falei, atenção, Rádio Cidade, eu quero me desculpar. Cometi um equívoco aqui danado, e o repórter falando aqui. Tá. Um equívoco, o jogador do Paulista ele se jogou na área, ele simulou. Olha os caras olhando assim pra mim. Ele simulou, não foi pênalti. Atenção, Jundiaí, não foi pênalti. Aí o cara olhou pra mim, pegou, saiu. Deu certinho. Quando ele terminou, o repórter voltou pra mim. E o jogo é isso, velho. Agora, foi premeditado? Mas nunca. Primeira coisa que eu fiz, fazer isso daí, não tinha. A única reação que eu tive, desliguei, pedi desculpa. Mas foi bem inteligente, ligeiro, hein? Mas não fui assim, foi iluminado. Fui iluminado. Cara, porque, assim, no aperto, você eles iam achou uma saída. Eles iam desligar o equipamento, porque eles agridem mesmo. E sabe o que acontece no futebol? Uma coisa assim, esses anos que eu acompanho, quando termina o jogo, aquele cara que tá xingando, que tá brigando, é o mesmo que lá fora vai me ajudar, sem saber que eu sou o narrador, que ele me vê por causa das muletas, dificultar. Moço, quer uma ajuda? É o mesmo, cara. Eu já vivi isso muitas vezes. O cara me xingando, eu tô lá, ele não vê que eu tô aqui, tem a bancada, ele não tá vendo. Quando termina o jogo, moço, eu vou atravessar a rua, eles param o trânsito. Não, para aí. Eu vejo eles ajudando, né, as pessoas com dificuldade, vê o outro que foi na cadeira de roda, ele vai lá, pega, ele tira, é o mesmo, cara. É uma coisa louca, o cara entra em campo, no estádio, ele se transforma. Ele se transforma, sabe, aí ele começa, sabe, que ele tem um desenho do Pateta que fala, né, que o Pateta, ele como pedestre e ele como motorista. Eu lembro desse desenho. Quando o cara entra no estádio, aquela arena ali que ele começa, aí ele se transforma, ele vai. Eu já vi cena aqui em Campinas, onde eu tava descendo, indo embora, o Guarani tinha sido rebaixado. E eles tem uma criança chorando. Falei, caramba, né? E aí por isso já tinha soltado o rojão, já tinha feito tudo que você pode imaginar, já tinha acontecido. Eu falei, cara, o que tá acontecendo? Mas não pode, uma criança, tem que ir. Quando eu olhei, não tem brincadeira nenhuma, tinha um cara, o rosto todo ensanguentado, ele era careca, fortão, todo ensanguentado, a criança assim do lado, assim, chorando, e ele batia na marquise, assim, nossa! Por que, Guarani? Guarani, por que, Guarani? Até é triste, né? Mas assim, eu até uso isso no jogo de uma forma meio irônica. Hoje virou mesmo um bordão meu, por exemplo, um jogador, né? Foi pela linha de fundo, ele perdeu, aí ele mandou aquele que era pra ser um lance bom, ele fez um lance ruim, aí tipo, eu falo, fulano, por quê? Né? Tipo, por quê, Tec? Por quê? E aí os repórteres entram nessa, eu falei, cara, mas assim, foi uma cena, aí eu fiquei ouvindo aquilo, aí eu vi a polícia, avisei em Campinas. Aí a polícia, depois eu tava indo vendo o carro, sair manobrando, aí eu vi, aí a polícia veio com a criança no colo, sabe, o menino devia ter uns 6, 7 anos, assim, com no colo. E esse menino nunca vai esquecer dessa cena. Ou ele vai odiar futebol, ou ele vai amar, né? Ou ele vai reproduzir, né? Mas essa passionalidade que o futebol tem, que a nossa profissão é muito difícil. Por exemplo, hoje eu sou tranquilo para falar que eu sou corintiano. Tá? Hoje eu sou tranquilo. Mas porque eu criei um nome. Entendeu? Hoje, assim, eu não sou aquele menino que... Não, hoje eu tenho um nome no mercado. Principalmente no mercado de Campinas. E aí você pode... As pessoas te respeitam. Sim. Eles podem discordar, mas eles te respeitam. Mas há alguns anos... Mas nunca que eu ia falar. Nunca, que falava. time você torce? Não fala. Por exemplo, pergunta pra mim, Ponte Guarani, que time você torce? Você nunca vai saber. Tá certo. Nunca, não tem. Não vou falar. Você tem preferência por um time? Não sei, eu gosto dos dois. Aí quando alguém pergunta isso, é verdade. Eu falo, torço pro Paulista de Jundiaí.
Pronto, trouxe pro carro. tá resolvido. Vamos resolver desse jeito. Só não pode falar isso quando o Paulista eventualmente vem jogar em Campinas. Não, eu narrei jogo. Aconteceu cada coisa comigo em Campinas, por causa de jogo do Paulista. A torcida da Ponte do Paulista se odeiam. Nossa. Se odeiam. E aí eu vinha narrar jogo pra Campinas, pra Jundiaí, né? Pra Paulista. E na hora do gol, que saía gol, o que eu fazia? Eu me abaixava e eles ficavam procurando aonde o cara tava gritando gol. E eu aqui, ó. Baixa, do jeitinho, gritando do galo. E os caras procurando. Porque é a lei da sobrevivência. Ou você faz isso, você vai. Te reconhece, na hora da saída tá te esperando no portão. Não precisa, eles pegam ali mesmo. Cara. Eles pegam ali. Na cabeça. Hoje o campo da Ponte mudou um pouquinho, mas algum tempo atrás a gente ficava atrás da Vitalícia. A Vitalícia, onde a gente supõe que são aquelas pessoas mais civilizadas financeiramente, são os piores. Nossa. Sabe? Eu até vou falar olhando para a câmera, são os piores, sabe? Em matéria de agressão física, verbal, as maiores agressões que eu sofri foi ali. Nossa. Copo d'água tacando em mim, mas assim, bati o copo, você tá narrando contra o time, era copo d'água fechado. Caramba. Aquilo batia nas costas, assim, você tinha que armar e continuar fazendo, jogando. Então assim, é sobrevivência. Você tem que criar alguns, se abaixa, porque não tem a questão de uma proteção. Você não fica num local isolado. No Guarani já é diferente. Você fica embaixo do tobogã. Tá. Você pode gritar, pular, ninguém vai estar vendo. E nada de policial, militar, nada? Você olha, né? Só se sair sangue. Não saiu sangue, vale tudo. Policial é isso, né? O policial é o time da casa, geralmente, né? Tá, tem essa também, o time né? da casa, ele tá ali. Saiu sangue, saiu, então vamos lá, gente. Do contrário, assim, vai lá, tira. Sabe? Eu já presenciei, então não comigo não. Não posso, mas eu já vi policial dar cotovelado em torcedor, adversário. Entendeu? Ele vai para apartar, mas assim, na verdade, tá você é do Guarani, por exemplo, o cara é do 15 de Jaú. Não, ele vai... Na hora que ele vai afastar, eles dão aquela cotovelada, porque é do time adversário, sabe? Eu não sei, essa história de quem contou pra mim foi o policial. E ele falando, Ponte Pretano doente, foi trabalhar no dia do jogo Ponte Preta e Guarani. Destacaram para trabalhar lá. Ele torcendo para dar tumulto. Ele falou, torcendo, só que aí... 10 minutos de jogo, nada, 15, nada, 40 minutos de jogo, não dava nada. Ele falou, cara, vai acabar esse jogo, não vai dar nada. Aí daqui a pouco, olha, a gente já tinha combinado com outro Ponte Pretano também, pô, tem que dar um... Aí ele falou, se não tem, a gente causa, né? Cara, exatamente. Ele falou, cara, olhei pra um lá e falei, vai ser esse aí mesmo. Aí, o que você falou? Eu não falei nada, o que você falou? Aí já foi empurrando o cara com o escudo. O escudo, o que você falou com o cacetete? Cacetete. O que você falou? Aí os outros, daqui a pouco eu vou feito. Aí falou, eu soquei a bota em Ponte Pretano. Meu Deus do céu. Amigo meu mora em Valinhos, policial. Amigo não, você conhece. Você também conhece, mas eu não vou falar quem não precisa falar quem é, mas o cara tava doidinho pra bater nos outros. Né? Ele era louco, ele fala, pior época, ele falou, era uma época assim. Ele falou, eu era muito doente pelo time. Tá. Só que quando eu não tava fardado, eu ia pra arquibancada. E quando ele não ia fardado, ele... E agora, você imagina encontrar um cara desse? Você vai apanhar. Nem me fala. Vai apanhar mesmo. Cara, cada história, hein? Tem muita história pra contar. Nossa, tem história. Vou contar essas histórias aqui, a gente fica até amanhã. Não, mas bacana. Vem cá, você agora também tá trabalhando na prefeitura. Você passou em concurso lá? Como que foi? Então, eu sempre trabalhei, até 2000 eu sempre trabalhei em rádio. Aí depois eu comecei a misturar rádio com iniciativa privada. Eu trabalhei numa empresa chamada Dundley Moore, que era uma empresa que vendia formulários, os formulários Moore, que era muito famoso na época. Tinha aquela impressora matricial. Sim. E a nota fiscal era através uma via, duas vias. Então eu fui trabalhar nessa empresa. Trabalhei 5 anos nessa empresa e foi quando em 2012 eu saí candidato a vereador. Certo. E nessa de cair candidato a vereador, aí eu fui trabalhar no poder público.
na época. Legal. Aí fiquei trabalhando no poder público, trabalhei em 2012 até 2016. Trabalhei até 16. Em janeiro, ali, março de 2016. Aí tive que sair, porque fui candidato de novo. Então nas duas eu fiquei como segundo suplente, nas duas... Nas duas eleições, segundo suplente. Nas duas eleições eu fiquei como segundo suplente. E em 2018 eu prestei um concurso. Aí foi quando eu fui para a prefeitura, mas aí eu perdi um concurso para educador social, na assistência social. Então hoje, assim, eu trabalho, tenho meus trabalhos de rádio, nunca pararam, continuo, mudou um pouquinho, hoje eu não estou em rádio, rádio de antena que eu falo, estou nisso aqui, né, que é no streaming, que é o canal EOL, que é uma plataforma onde a gente narra os jogos dos campeonatos profissionais, mas damos muita importância para campeonato amador, vôlei, basquete, futebol de salão, para esse tipo de esporte. Você já narrou jogo de vôlei? Já. Porque, assim, eu comecei a ouvir na CBN Campinas, narrando lá o jogo de vôlei. Falei, cara, eu nunca tinha parado para pensar nisso dessa forma. Já narrei vôlei no rádio, já narrei basquete no rádio, já narrei automobilismo no rádio, já fui locutor de passeata no rádio, me contrataram uma vez, mas é diferente. Você sabe que assim, que eu tava falando, a gente estava falando do futebol, do tipo de narração que mudou muito, né? O rádio, ele, quando ele começou, por que o rádio é um rádio descritivo? O narrador tinha que ser um cara descritivo. Por quê? Porque o rádio surgiu, esse ano a gente faz, o centenário do rádio, que ele surgiu no Brasil em 1922, junto com a Semana de Arte Moderna, e dali, só que dali, tipo assim, surgiu. O rádio foi ganhar corpo no Brasil na década de 40 com Vargas, que entendeu que aquilo era uma ferramenta de chegar até as massas. Isso. Então aí ele, a partir dali, começou a aparecer os rádios associativos. Aí, aonde Paulo Machado de Carvalho, o Assis Chateaubriand, esse pessoal começou, eles viraram os empresários do meio de comunicação. E o rádio ganhou toda aquela força. O jogo realmente não tinha imagem. Não tinha televisão. A televisão veio chegar depois. Era só uma foto preta e branca no jornal do rádio. Então o narrador ele tinha que ser preciso. Pelo lado, eu sempre falo que ele tinha que falar, o jogador, ele domina, Geraldo José de Almeida tinha muito isso, era um cara bem, era um cara técnico assim, da época que a gente fala a narração, ele falava do lado direito com o lado esquerdo do pé, 2 jogadores à frente, entre a linha lateral direita e esquerda do campo, só que falava tudo isso rápido, né? Ele falava isso muito rápido. Então tinha esse narrador, existia isso. Porém, foi chegando a TV. Chegou o videotape mesmo, ele chegou na década de 60. Então eu assisti, o jogo acontecia hoje no rádio. Eu só ia ver esse jogo na quarta e quinta-feira na televisão. A coisa foi aumentando, a televisão foi ganhando proporção. Quando chegou na década de 90, a TV a cabo ganhou, sabe, uma proporção muito grande. Sim. Então você já começou a dividir o rádio com a televisão. Então o rádio já começou a perder muito espaço. Hoje, com a questão da internet, é simultâneo. Você está vendo o jogo e ouvindo o jogo. Sim. É muito... Você ouve porque você gosta do narrador, mas você quer ver a imagem. Você está ali. Então o que eu digo, o narrador hoje ele não precisa mais ser um cara técnico ao extremo. Ele tem que ter, não errar no nome do jogador, principalmente quem fez o gol, mas ele já não precisa ficar do lado direito do campo com o lado esquerdo do pé, não, ele precisa ter emoção. Sim, até porque hoje a gente tem uma revolução, né, através das redes sociais, enfim, de tudo, as plataformas aí que tem, é uma coisa inimaginável, né? Do rádio que eu comecei, do rádio que eu conheci, imagina, não tem, cara, é outra realidade, é outra realidade. São coisas assim, completamente, não dá pra imaginar. Você faz o jogo aqui, eu tô narrando o jogo, assistindo muitas vezes, os jogos que eu tô narrando, entendeu? Eu pego o celular, coloco aqui e tô vendo. Tô narrando o jogo. É bem, sabe, muito rápido. Então perdeu-se aquele narrador, assim, não precisa mais ser aquele narrador precisa, aquela coisa precisa. Já ficou meio... É diferente o estilo de narração.
Então, mas você tinha perguntado do trabalho, né? Eu mudei, né? Não, mas sem problemas. Na verdade, tinha falado. Eu sou meio Windows, viu? Windows não abre um monte de janela. Depois você vai pegando a janela. Ainda tem a janela do Osmar ainda. Que você não falou dele. Mas que você falou. Então, você prestou concurso, tá na prefeitura também, trabalhando na área de educador social. Eu estou cedido para a Câmara Municipal hoje. O meu concurso é na prefeitura, só que eu estou cedido até o final do mandato agora para a Câmara Municipal. Legal. Desde janeiro, volto novamente para a minha função. Então, assim, eu, de formação, eu sou jornalista, sou formado em administração de empresas, eu tenho uma pós em gestão pública e eu estou cursando uma faculdade de serviço social. Legal. Estou cursando aí, eu gosto de conhecimento, não sei se eu vou usar. Você não vai usar? Eu falei, quem sabe um dia eu vou usar. Conhecimento nunca é demais. Exatamente, o conhecimento não ocupa espaço. Né? Então, tô estudando lá, né? Deixa lá, vou terminando na minha... Hoje também o próprio estudo ficou muito fácil, né? Sim, você tem a distância, você usa o computador. Eu fiz uma faculdade, comecei a fazer uma faculdade de engenharia no Swift, aqui em Campinas. Não sei se você lembra de um prédio da PUC, que era aqui no Swift. Engenharia civil da PUC era no Swift. O bairro aqui em Campinas. Você sabe o Swift, o bairro aqui? Eu sei, que é aqui no... Como que chama? Caramba, eu sei aonde que é, e era ligado aos padres. Exatamente. Eu não lembro agora o nome. Enfim, eu sei. Comecei a fazer faculdade e fazer engenharia ali. Por quê? Devido à deficiência, como engenheiro, eu poderia mudar muita coisa, né? Fazer muita coisa. Até que um dia eu estava tendo uma aula, não foi por isso que eu parei, que eu tranquei, não foi, mas assim, aí um dia acho que o professor, hoje eu entendo também, acho que não tinha muita matéria, mas tem que segurar os alunos, né? Aí começa devagar, fala da vida. Aí um dia ele passou um videozinho lá pra gente, e aí ele começou a perguntar, por que você quer ser engenheiro? Por que você quer ser engenheiro? Por que você quer ser? Aí chegou em mim. Por que você quer ser engenheiro? Aí eu me lembro que eu falei, professor, para melhorar a questão da acessibilidade, né? Como pessoa com deficiência, aí eu preciso melhorar. Aí ele bateu nas minhas costas e falou, tô há 30 anos na profissão, meu amigo. Você quer melhorar? Vai ser político. Porque como engenheiro, eu sou obrigado a engolir um monte de coisa, meu amigo, que eu não concordo, que eu não quero, mas alguém faz uma lei, ou alguém não respeita uma lei, que eu fico amarrado. Aí eu olhei para ali, para aquilo, deixei passar. Só que o que me tirou da faculdade? Eu estava numa faculdade de engenharia, a gente vai atrás das aulas, né? Onde o professor está dando aula. 4 matérias eu tinha que ser carregado para assistir a aula, porque eram escadas. E o prédio não era adaptado. Não era adaptado. Então, aí você começa a desanimar. Tinha dia que eu ficava parado na porta, no pé da escada, esperando alguém passar para me ajudar, para me subir. Só que, como era muito alto, uma pessoa não conseguia. Eu me lembro uma vez que, assim, 4 moças foram me ajudar. E aí, quando chegou no meio da escada, elas não aguentaram. E aí, o que fez? Aí uma segurou na minha perna, uma perna, outra na outra, uma num braço, outra no braço, e a outra foi pelo meio. Até eu chegar em cima. Aí, aquele dia, eu falei, não dá, eu vou parar. Falei, não dá, já tinha reclamado na faculdade, mas assim, não ia mudar por causa de um aluno, né? Não vai mudar. Hoje é lei, né? Hoje. Né? Você tem que adaptar todos os edifícios. Hoje, eu sou um ativista da causa, eu falo para as pessoas, eu não sou ativista porque eu tenho deficiência. Também, mas assim, eu preciso estudar, me inteirar, sabe? Preciso saber de leis, de decreto, eu tenho que estar em constante estudo, para eu não ter a propriedade quando a gente for reivindicar alguma coisa. Sim. O Banco do Brasil aqui em Valinhos está passando por reforma. Estão fazendo uma adaptação. Eu entrei no Ministério Público contra o Banco do Brasil de Valinhos, isso em 2019. A agência aqui de cima, na esquina ali. Fui na FEFEBABRAM, me deram uma resposta
a acessibilidade é muito importante para a gente, porém, nós estamos trabalhando para que um dia vamos viver no mundo de Poliana. Aí peguei aquilo, juntei, fiz um processinho, fui no Ministério Público, o Ministério Público fez um termo de ajuste de conduta, um ataque com o Banco do Brasil, e com multas, ele tem que entregar agora, era até dia 11 de novembro, mas pelo que eu vi, o banco pediu a empreiteira pediu mais um prazo. Então agora vai ter elevador, vai ter o piso tátil, porque não é só quando a gente fala de deficiência, tanto que mudou já aquele símbolo da cadeira de rodas, exatamente, mudou, não é mais aquele símbolo, é um símbolo agora que ele interliga, ele é interligado esse símbolo, porque falou de deficiente, você já imagina alguém numa cadeira de rodas. E não é só isso, acessibilidade é mais que isso, tá? Eu tenho um projeto, é só um projeto, eu levo palestra às escolas, faculdades, clubes, enfim. Fui esse dia no Country, eu vou agora na ITEC lá de Jundiaí. Legal. Assim, eu não cobro nada, não tem nada a ver com política, porque eu faço em Jundiaí, não tem nada a ver, né? Eu faço... Não, militando por uma causa. Militando por uma causa. E o nome é Marcha pela Acessibilidade. E por que marcha? Porque a deficiência, nunca, o número de pessoas com deficiência, ele não vai diminuir, ele só vai aumentar. É triste, mas é verdade. Fluxo de veículo muito alto, moto, violência, pessoas que... Nós tivemos um caso recente, aquelas crianças da chikungunya. Sim. Tonete, aquelas crianças já estão com 12, 13 anos. Tá? Cadê escola para eles? Mercado de trabalho? A gente tem no Brasil 46 milhões de pessoas, segundo o censo, com algum tipo de deficiência. Dessas pessoas, apenas 345 mil e alguma coisa estão no mercado de trabalho. De 46 milhões, 300 e poucos mil. Estão fazendo o censo agora, até eu mandei uma pergunta para o censo, não me responderam ainda. O censo foi na casa de uma amiga que é deficiente, não perguntou se tem deficiência. Foi na minha casa, não perguntou se eu tenho deficiência. Foi na casa de outro amigo em Leme, não perguntou. Eu já tenho 8 pessoas que o censo passou e não foi perguntado. E eu fiz questão de perguntar. Numa amostragem dessa que você fez, já 100% não teve a pergunta, não existe o questionário. Aí a moça me mandou uma mensagem, Wagner, veja isso, eu falei pra moça, aí a moça falou, não, mas é por amostragem. Mas assim, ela falou, mas eu tenho deficiência, eu quero que coloque aí que eu tenho deficiência. Aí a outra pessoa não tem culpa, né? Ela acabou não colocando. Chegou pra fazer lá em casa, no apartamento. Tá furado. Aí eu falei, mas esperei a pergunta. Quando terminou, eu falei, mas não vai ter? Não tem aqui a pergunta. Então você vê, já tá furado. E as políticas públicas sem indicador... Não tem como. Não tem. Se você não tem o mais próximo possível da realidade, o número de pessoas que têm baixa mobilidade ou qualquer outro tipo de deficiência, você não consegue planejar política pública. Não parece que assim, a sociedade todo mundo 100% sem nenhum tipo de diferença. Né? Desculpa falar, mas próprio do governo que está terminando, né? Esse tipo de visão. Porque, pelo amor de Deus. Eu teve umas questões em 2019. O atual governo, o CONAD, Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência, foi totalmente desarticulado. Hoje não existe o CONAD, hoje existe só um desenho do CONAD, e o Conselho Nacional ele reflete aqui embaixo. Tanto que se você for ver o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, graças a Cláudia Melcher, que é uma nova presidente, ela está tocando aquilo, mas assim, com muita dificuldade. Mas se a gente não tem em cima, sim, como que você vai... Até porque a gente tem que entender, os conselhos fazem parte de uma política nacional. Então, se você tem a política nacional da pessoa com deficiência física, por exemplo, você precisa ter o Conselho Nacional, os conselhos estaduais e os conselhos municipais. Então, o que você debate na base, você leva para as conferências estaduais e depois você vai para a Conferência Nacional. Isso alimenta a política que vai ser construída para o Brasil todo, porque vem de baixo para cima. Aonde a vida acontece, né? Eu fui em várias conferências, fui em Brasília, fui no Rio de Janeiro, fui em Belo Horizonte, onde houve as conferências, de 2019 para cá não teve nenhuma conferência da pessoa com deficiência, não tem como debater. No mesmo ano de 2019, quiseram flexibilizar a lei de cotas. É um absurdo.
Você não entra com lei de cotas. Sem lei de cotas, a pessoa com deficiência não entra. Pelo amor, não entra no mercado de trabalho. Não, o preconceito é absurdo. É absurdo. É assim, é preconceito misturado com desconhecimento e misturado com muita falta de vontade. Porque vai ter que se fazer algum tipo de adaptação, vai mexer no meu bolso, parou, não quero mais. Esse eu falo para você, mas não é mal, é o olhar de quem está com o poder, com o empresário, mas assim, é mais porque não tem um conhecimento, sabe? A partir que mudou muita coisa, assim, melhorou. A rede social, ela fez a informação chegar em muitos lugares. Hoje, por exemplo, é muito fácil, o deficiente da casa dele, ele consegue falar de um desrespeito, de uma falta de acessibilidade. Ele posta uma foto, coloca um vídeo e se viraliza. Mas se a gente pegar, por exemplo, quando eu nasci, em 74, se naquele ano eu fosse o Wagner que tivesse com seus 20 anos de idade, sabe onde eu estaria? Ou dentro de casa, comendo, ou minha mãe e minha família tinham me colocado numa instituição. Era o que acontecia com uma pessoa com deficiência. Nada mais que isso. Mas, para os padrões da época, era normal. Eu conheço muitas famílias que ela escondia que tinha um filho com deficiência. Sim. Tanto que o padre da PAI, o Von Lieben, o padre que ajudou a fundar a PAI em Valinhos, não lembro. Fugiu o nome agora. E teve uma vez, ele pegou os deficientes, levou nas praças de Valinhos, e o pessoal fala que naquela época chocou a sociedade. Quando eles viram que, peraí, né? O que esse padre é louco? O que ele tá fazendo, né? Com esse pessoal na rua. O padre foi criticado, teve gente que parou de ir na missa. Eu sei de qual história de família, que o padre depois foi na casa da família, avisou, falou, não vou poder mais, porque tô recebendo muita crítica. Assim, infelizmente, a nossa sociedade como um todo evolui muito devagar, né? Não consegue compreender que assim, não é porque você tem uma deficiência que você não tem capacidade de se inserir na sociedade, ser produtivo, de conseguir tocar sua vida, enfim. Mas a gente precisa adaptar as estruturas para que isso possa acontecer de forma mais natural, sem você precisar de 5 pessoas, né, 5 meninas te carregarem para subir de um andar para o outro, sendo que sim, já existe elevador faz muito tempo. Então, assim... a gente diz, a Lei Brasileira da Inclusão, ela é de 2015, tá? E a lei, ela fala ali que assim, a deficiência, ela está no meio, tá? Ela não está na pessoa. A minha deficiência, ela vai ser mais destacada que se eu chegar num local que não tiver acessibilidade zero, entendeu? Eu chego num lugar que tem acessibilidade zero, ali eu vou ser percebido. Eu cheguei num local que tem acessibilidade, passou, ninguém percebe, você chegou. Então, assim, a acessibilidade, ela tá no meio. Chega um surdo, por exemplo, no poder público hoje. Infelizmente, não tem um intérprete de Libras. Não tem. Isso não existe a lei, mas não tem essa garantia. Por exemplo, o próprio cego. Tá, o piso tátil, para ele chegar, tem um guichê para ele fazer. Então, não tem essa situação. Em 2010, que está terminando, só para a gente terminar, eu estava no Conselho da Pessoa com Deficiência e chegou a questão do passo municipal, né, que tinha que ter acessibilidade. Tem que ter acessibilidade, todas. Aí eu começo a manter contato com a administração da época e Aí me responderam assim, você quer vir num evento aqui na sala Ivan Fleury Meirelles? Faz o seguinte, quando você chegar, avisa que nós vamos pedir para a guarda municipal subir você. Aí eu falei, bom, não é isso que eu quero. Não é. Mais uma vez, o Ministério Público colocou o elevador do passo municipal. Se não essa questão do Ministério Público, de você entrar e não buscar as garantias, 2 anos depois, eu fui trabalhar na prefeitura. Então. E aí, ou você acha que iriam me contratar e iam colocar secretaria para me atender? Jamais. Não. Iam colocar o primeiro obstáculo. Você não pode. Você não pode, não tem como você chegar no pavimento de cima. Fique em casa que nós vamos achar um local acessível para você. Era bem isso daí. Então, hoje não. Hoje, essa garantia é o que a gente diz no movimento, né? Nada sobre nós sem nós.
Né? Se quer, vai falar com... é uma política com a pessoa com deficiência, envolva o deficiente. Eu vou fazer uma rampa, envolva o deficiente. Pergunta, não sabe, busca informação. Tem as normas, né? A 90-50 da NBR, fala da questão da acessibilidade. Hoje está tudo muito fácil, então vamos fazer de acordo. É isso aí. Muito bom. Bom, Fagner, o papo tá bom, mas infelizmente o nosso programa chegou ao final, no prazo aí de 1 hora, estourou um pouquinho, mas foi muito bom recebê-lo aqui, foi um papo bem bacana, acho que as pessoas também avaliam dessa forma, e eu fico muito feliz de poder estar aqui conversando com você e espero que a gente faça isso em uma outra oportunidade. Com certeza, eu que agradeço demais, agradecer o Nuditec ali modulando os médios, graves e agudos, vai me deixar bonito, né? Eu já me falaram que daqui a pouco eu vou ficar igual o Rodrigo Hilbert, né? Ele já mandou escolher a foto ali, eu escolhi, vou ficar um Rodrigo Hilbert. Isso aí. Neto, obrigado. Obrigadão mesmo, tá? Até o próximo programa, muito obrigado.